Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Renamoro J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galera, resumão completaço aí sobre a J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barburinho, alegria da apresentação. Comentários dele, o mito, o Nico Bellitti brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que começou uma jornada nova no mundo dos games, que é um absurdo. Como é que esse cidadão nunca havia jogado GTA na vida direito? Começou a jogar agora, graças a Deus, graças ao bom senhor, vai jogar o jogo mais violento do universo, né? Mas tá jogando finalmente, Thiagão. Descabaçou desse jogo maravilhoso, dessa franquia maravilhosa, hein, Thiagão? Olha, que dia que eu diria Elias fanboy de um jogo, caralho, o cara ficou felizaço por eu ter falado, comentado que eu nunca joguei, e agora eu vou começar a jogar finalmente GTA 4, e se eu gostar eu vou baixar isso, vou comprar o GTA 5, né, porque a gente não pode falar nada em relação à pirataria, e vamos ver qual é desse jogo maluco, que pela... as ideias que eles me passaram em off do que fazer no jogo, meus amigos, que vocês não conhecem o verdadeiro Elias. É uma criatividade mais de 8.000! É tipo isso, meu querido. Mas vamos lá, de GTA nem sempre vive a vida, J-League continuou mais uma semana, né? Então vamos passar rapidamente pelos resultados, já que tivemos alguns resultados até que bem fora do comum na última rodada, né, Elias? Bem fora do comum mesmo. Bom, antes de eu falar da última rodada, vou passar rapidinho aqui os resultados da quinta rodada, né, Thiagão? Que foi bem importante também. Bom, o Nagoya perdeu em casa pro Kofu por 3-1. Nagoya. Frontale 1, Tokyo 0, Kashima 1, Urawa 2. Eita. Avispa 2, Sagan 3. A Vispinha, eita lasca. Sanfrecce Hiroshima 2, Kobe 0, Yokohama Marinos e Jubilee ficaram no 1-1. O Mia 1, olha o Birex ganhando fora de casa 2-1. E Vegalta Sendai 1, Belmari 0. Thiagão, comentar alguma coisinha desses jogos. E fechando a rodada, né, que eu esqueci. Rei Sol 3, Gamba 2. Pois é, jogaço esse Gamba e Cachorro Rei Sol, mas isso não é tão importante para a tabela. O mais importante mesmo, na minha opinião, foi uma boa vitória, em aspas, né? Foi um resultado até que honesto, mas um jogo até muito parelho. Do Frontal em cima deve ser Tóquio, né? 1-0 que deu provisoriamente a liderança pro time, né? O time do Frontal ali lutando muito bem. E o derby dos primeiros colocados, né? Kashima e Urawa. Deu Urawa, né? O time do Urawa mostrando aí que em segundo turno vem muito forte. E pra mim o time do Kashima ainda não conseguiu se localizar muito bem. Parece que tá meio perdido o time do Yuki Almeida nesse retorno, Mr. Elias. E nesse momento o Kashima caiu pra nona colocação do segundo turno desse retorno da J-League. Kashima, Urawando. Vai desse jeito vai perder realmente a vitória geral, que daria a passagem direta pra final dessa J-League 2016, né? Preocupante, porque o Kashima começa bem, mas é inacreditável como o Kashima anda tendo segundo tempos horríveis, cara. Esse especial contra o time do Urawa Reds, até pra gente não ficar muito perdendo tempo com a rodada muito passada, mas em questão desse jogo em específico, o time do Kashima começou bem o primeiro tempo, né? Acabou em 0-0, conseguia abrir o placar com o Doi no segundo tempo e depois levou um double assim rapidamente, 2 do Lee em seguida do gol, e logo em seguida tomou o segundo e morreu, né? Então, tipo assim, o time do Kashima tá tendo um problema de continuidade, principalmente quando troca alguns jogadores que cansa, né? Entram alguns jogadores que teoricamente seriam para compor o elenco ou para recompor os jogadores cansados, o time cai de produção. E aí, cara, não conseguiu reverter esse resultado que pro time do Kashima foi péssimo. Por Urawa tá beleza. E por falar em péssimo pro Kashima, o Kashima no ranking geral já é o terceiro colocado com 46 pontos, e o Frontale, que é o líder, né, tem 54, então já são 8 pontos de diferença aí que o Kashima vai ter que correr atrás. Vamos ver. Pois é, e quem que é o segundo? O segundo é o Ural com 49. Tá bem. Vamos esperar pra ver, né? Vamos ver. Bom, continuando aqui agora sobre a sexta rodada, falaremos justamente sobre o Urawa, né? O Urawa que visitou o Kofu fora de casa e bateu por 2-0 com gols do Muto Fake e do Lita Danari ainda no primeiro tempo. O Urawa que teve sorte, né? Não teve aí grandes desfalques nas Olimpíadas. É um time que tá bem
completinho. Pois é, a J-League como um todo, assim, acho que não perdeu tanto, assim, né? Talvez o Gamba tenha perdido um lateral importante que não tem muita posição, né? O Kuroki, talvez... ou o Korog, né? Deixa eu abrir um parênteses. Não, sobre isso. Na Sport TV, o narrador falou Korogi, cara. Korog. E vou te falar uma coisa, no Globoesporte.com, claro que não é a coluna feita pelo Thiago Bom Tempo, tá escrito Korog com H no final. Korog com G e H. E por incrível que pareça, que eu tava tentando entender no Sport TV no jogo contra o Brasil, que também não vai merecer especial, que foi um jogo bem meia boca, mas depois a gente conversa sobre isso no especial só sobre a seleção olímpica. Mas é engraçado. Depois eles arrumaram, né? Então escreveram Korok mesmo, mas continuaram falando Korog. Mas sabe o que é engraçado? Vocês estão falando o Kai como Gui, por que não fala Gorok então? Porque o KO vira KO normal, mas o Kai vira Gui, sabe? Acho que a lógica, como o Korok tá de KO, acho que eles fizeram engasguei. É bem isso mesmo. O único. Esse aí, inclusive, o nosso Korog, Koroji, Korok, KO, é o único desfalque do Urawa importante, né? Até porque. Pois é. Até que o Ataru Endo é um excelente jogador, mas ainda não é aquela superstar, né, do Urawa, né? Exato. Então, o mais superstar mesmo é o Korok, né? E o mais engraçado é que eu imaginava que com a saída do Korok pra seleção, o Lubian Kitt estaria automaticamente como um titular. E muito pelo contrário, né? A gente vê um Tadadari Lee ressurgindo das cinzas, né? Um jogador que vem fazendo temporadas muito abaixo do que eu, particularmente, como torcedor e fã desse jogador, esperava mais. Mas ele vem aí fazendo gol nas últimas partidas, tá ok, né? Assim, ele e o Muto ali estão tendo uma dupla genial, né? E quando entra o Bianchiti, utiliza bastante. Quando é o Bianchiti, é o Gadin salvando o time, é o Kashiwagi, é o Sekinen. Então, sabe, o time do Urawa tá muito bem servido, né? Nessas duas linhas de frente do seu time, né, Liz? É verdade. O Urawa que, apesar de... como posso explicar, ter um time mais fraco que o Kashima em alguns setores, né? No ataque tá muito bem servido mesmo, tem peças em reposição que podem perder por 3, 4, 5 rodadas, sempre vai ter alguém ali no ataque para poder suprir, né? Tanto que, na minha opinião, o Kuroki não vai fazer falta nenhuma nesse ataque do Urawa, porque é um time bem servido, é uma coisa que a gente até falou no preview da J-League, né, Tiagão? Que o Urawa tinha muitos jogadores ali no ataque, e o Kashima tinha pouco, né? E isso vem demonstrando agora, principalmente no segundo turno, né? O Kashima perdeu força, tá perdendo ritmo, e o Urawa tá na frente, né? Já tá ali na segunda colocação, principalmente por causa dessa força ofensiva do time, né? Exato. E o que falar, infelizmente, do time do Kofu, né? Conseguiu uma vitória, né, em cima do Nagoya ali e tal, mas dificilmente vai ter uma sequência muito grande de vitórias, né? Porque realmente é um time que tem uma deficiência ofensiva e muito mais uma deficiência no setor defensivo. Na verdade, o time do Kofu é uma bagunça inteira, por falar. Pro time do Kofu funcionar, o time adversário tem que ajudar muito, né? E nesse jogo contra o time do Urawa, o Urawa não deu espaço, o Kofu também não tinha muitas variações de jogada, acabou não fazendo nada. E por última informação, o Masato Korog, agora sim, Korog, joga no time do Kofu, né? O camisa 20, de 26 anos. Então, pra gente falando de Korog, e temos um Korog no Kofu. Masato Korog, 26 anos. Podia estar, quem sabe um dia ele chega na seleção e aí os brasileiros podem falar certo nas suas narrações no Sport TV. Vai chegar um Corolla. Nossa. Lembrando que a equipe do Kofu tá apenas um pontinho fora da zona do rebaixamento e depois da saída do Cristiano, o time despencou de vez, né? Tem que tomar cuidado mesmo. E quem tá super ferrado na lanterna do turno, aliás, não tá na lanterna do turno por questão de sorte, mas tá na lanterna do ranking geral, é o nosso Avispinha, que continua apanhando. Dessa vez não perdeu, né? Mas empatou em casa com um concorrente direto ali da parte de baixo da tabela contra o Vegalta Sendai, né? O jogo acabou terminando 1-1. O Wilson abriu o placar no finzinho do primeiro tempo e... Wilson! E na jogada dos veteranos, né? Chegou o Hisashi Jogo, tocou a bola pro Sakata e o Sakata empatou ali no aí deu jogo. Aí deu jogo, né? O Sakata foi lá, deu uma sacatada e empatou o jogo. Empatou o jogo, né?
Mas esse um pontinho não tirou a Vispinha da lanterna, que tem 16 pontos apenas. Lembrando que o penúltimo, que olha o Belmar, hein, tem 19, então são 3 pontos de diferença. E o saldo é negativo de menos 18. A coisa tá feia pro nosso Avispa, não tá dando o jogo aí, infelizmente. Uhum. O grande problema do Avispa, né, é que nós já estamos aí com 6 rodadas, o time do Avispa conseguiu ainda fazer 6 gols ainda, mas já tomou 10. Então, obviamente, a gente sabe, isso é mais claro como a água, né, do que a defesa do time do Avispa Fukuoka, que é o grande problema desse time, né. Depende da água, se for do Tietê, não é tão claro assim. Exatamente. De um rio limpo, do rio de Piracicaba. Nem a da Lagoa Olímpica, né? Esse aí, muito menos ainda. Muito menos as lagoas que estão lá perto do Parque Olímpico lá das Olimpíadas, que tá uma bagunça, pô, de do Brasil. Falta 3 dias pra começar essa porra e tá uma zona. Como diria o nosso amigo Milton Leite, meu Deus, né? Mas, meu Deus, o negócio tá, ó. Quando começar as Olimpíadas, meus amigos, vai estar, ó, uma merda. Mas o time do Avispa Fukuoka, a gente sabe que vai ser muito difícil ele fugir de um inevitável rebaixamento. É muito ruim falar isso, né? Eu esperava pelo menos que o time do Avispa tentasse bater um pouco mais de frente com os times, né? Apesar que a última vitória foi um jogo excepcional, né? Em cima do FC Tóquio, mas em questão de consistência é muito difícil, né? Por mais que a tabela esteja em 14º nesse momento com 5 pontos, a gente sabe que a tendência é isso despencar bastante, né? Principalmente quando o time do Jubiluata começar a jogar um pouco mais, e também até o time do Albirex pode ultrapassar em questão de pontos o time do Avispa Fukuoka na tabela nesse momento. No entanto, todo caso, todavia, ainda tem campeonato pela frente, né? Matematicamente falando, nós não temos nenhum time 100% rebaixado, mas a gente já tem pelo menos ali 2 nomes que são os favoritos pelo que está fazendo em campo, né? E a gente sabe também que o Velgato Sendai, ele adquire algumas gorduras em alguns jogos, ele vai queimando com o tempo, né? Mas para mim, esse era um jogo muito importante para o time da Avispa tentar ganhar. O resultado não veio, mas o time tentou, né? Mas se conseguisse a vitória, o time poderia chegar na próxima rodada com um pouco mais talvez de moral, né? Já que tem uma perdeira difícil fora de casa, já que vai enfrentar o Omiwa Ardilha. E aí, meu amigo, a parada vai ficar um pouquinho mais embaçada pro time do Avispa Fukuoka, Elias. O Vispinha aí que a coisa tá feia pro time. E uma outra coisa que, olha, até um fato que nós chegamos a dizer no começo, lá na prévia da J-League, com um bom tempo e toda a galera ali. E o fato está se concretizando, né, Thiagão? Na lanterna do Second Stage com apenas 2 pontinhos. E também na zona do rebaixamento com 19 lá no ranking geral. O Nagoya Grampus até foi guerreiro, teve até um joguinho bom ali, conseguiu um pontinho fora de casa, mas ficou no 0-0 com o Marinos e a coisa tá feia pro Nagoya, rapaz. Como você até citou nos programas passados, o gringo já não tá mais funcionando. Faz tempo, hein? Faz tempo isso. Nagai perdido, Yano perdido. O Ian tá perdido? Desde quando ele era centroavante, o Ian tá perdido. E esse que foi o jogo do ataque e da tristeza, né, Thiagão? Certo, foi triste. Kaique, Martinos e Togashi versus Yano, Nagai e Shimozichi. Cara, praticamente era futebol Gulliver esse ataque. Era só na sorte. Com um brinde do Shoito ainda. Ali. Aquele Shoito só pra dar aquela degustação um pouco mais. Dá aquela apertadinha na bunda, logo o carinha chuta, né? Exatamente, cara. Saudades desse joguinho. E o engraçado é que, em relação ao time do Yokohama F Marinos, o Yokohama perde uma boa chance, né? É isso que é inacreditável, né? O Yokohama vence partidas às vezes que a gente fala, caraca, né, venceu e jogou bem, convenceu e tudo mais. Mas aí contra o time da Nagoya, que era pro time impor um futebol um pouco mais ofensivo, o time vem um pouco mais lento, né? E aí acaba sendo esse 0-0 safado, já que o time do Yokohama tinha todas as possibilidades, tinha todas as armas para entrar com um jogo um pouco mais ofensivo e vencer. Mas parece que o seu treinador francês, né, não deve estar assistindo jogos da J-League, né? Porque é
óbvio que se tivesse forçado um pouco mais, o time do Nagoya tinha acabado espanando como vem espanando há muito tempo. Fazendo aqui uma retrospectiva rapidamente, Elias, por incrível que pareça, a última vitória do Nagoya Grampus foi exatamente no dia 4 de maio, tá? E foi exatamente contra o Marinos, uma vitória de 3-1. A última vitória, cara, em maio. Cara, desde isso, velho, só conta uma vitória na Nabisco Cup. O resto é só derrota e empate. Cara. Só avisando que nós já entramos em agosto, né? Então são 3 meses já de seca. Exatamente, cara. Cara, isso eu vou contar aqui rapidamente que só as vitórias desse meio tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 derrotas, cara. É bastante ponto perdido, cara. É muito ponto perdido. E em relação ao Marinos, eu acho que o time vai ficar um pouco nisso mesmo, né? Eles deu aquele boom, né? Chegou até a ser líder numa das rodadas. Mas, claramente, o time do Marinos, ele pipoca demais. Esse é um termo que vocês usam bastante. É muito pipoca demais em jogos que não podia pipocar. E, infelizmente, mais pra frente, o Marinos vai entrar no modo de desespero, porque vai ver que perdeu pontos à toa. E, infelizmente, não vai poder fazer muita coisa. Então, né, o time do Marinos é isso, né? Faz resultados importantes para o time se manter na J1, mas também é um time que dificilmente desponta por muito tempo, né? Agora, é muito triste para mim, que também eu adoro o time do Nagoya Grampus, ver esse time nessa situação. E como já falei isso 2, 3 vezes, eu volto a falar. Se chegar aqui em novembro, dezembro, eu ter que falar Nagoya Grampus vai jogar a J2 em 2017, e eu não consigo imaginar esse time de jeito que tá hoje lutando por título na J2. Pior que não mesmo, mas quem tá disputando o título e da J1 está muito bem, obrigado, é o Frontale, que conseguiu uma vitória importantíssima fora de casa. Lembrando que o Frontale, uma vitória, assumiu a liderança, né, do Second Stage e também do ranking geral, né? Venceu por 3-2 o Belmare, quase que entregou a paçoca, né? Chegou a abrir 3-0 com o Kurumaya, o Kubo e o Kobayashi. Aí o Otaki diminuiu, e os 45 da etapa final, com o passe do Otaki, o André Bahia diminuiu para 3-2 também, e quase tomou o terceiro. Mas, mesmo assim, o time continua líder do Second Stage pelo saldo de gol, né, Thiago? Tem ali 16 com saldo de mais 9, e o Urawa, que é o segundo, tem um saldo de mais 7. E no ranking geral, a equipe tem 54 pontos na liderança. Eu dei essa risadinha porque o que é falado em off aqui no programa... são dois programas muito paralelos. O Hinomaru no Skype, né, gravado, e o Hinomaru nas conversas idiotas de bastidor. Em relação ao jogo, o time do Shonan amarga sua quarta rodada consecutiva, né? A última vitória foi 1-0 safado em cima do Albirex Niigata, e depois disso, meu amigo, foi só sapatada das últimas 4 rodadas. O time Shonan também é um time que acredita que não vai cair, mas precisa abrir o olho, porque tá jogando muito mal essa temporada. E o time do Frontale foi lá, tomou um susto em aspas no começo da partida, mas depois acabou mantendo, abrindo 3-1, tomou o segundo gol, mas sem problemas nenhum. Ainda acho, sinceramente, que aquele empate contra o Iwata 2 rodadas atrás era um jogo pro time do Frontale vencer, e ainda tá completamente sossegado ali na liderança do campeonato, mas tudo bem, o empate não veio. E na próxima partida pega o Kofu, ou seja, a próxima partida é importantíssimo o Frontale continuar essa sequência de vitórias, manter a liderança, e o Urawa, o Tosso, o próprio Kashima, o Gamba Osaka, eles que se virem para tentar alcançar o líder do campeonato, porque já falei várias vezes, pro time do Frontale é óbvio, é tudo ou nada esse ano, porque senão já era. Realmente. E uma outra coisa que esse ano, se não já era, foi o Albirex, que conseguiu perder em casa para o FC Tokyo pelo placar de 1-0, né? O Higashi aí marcando na etapa final. O time, com a derrota, mantém-se aí na zona do rebaixamento, né, do segundo turno ali com 3 pontinhos. No ranking geral, a coisa a água tá começando a bater na bunda, né? O time tem 21 pontos ali na 14ª colocação. Apenas 2 pontos do primeiro, que abre a zona, que é o Nagoya, né, que tem 19. Se não se espertar, pode ser que acabe entrando na zona.
É, rapaz, a coisa tá feia também pro nosso Cisne, né? Que Uhum. bom Yoga. E o UFC Tokyo com a vitória aí, finalmente conseguiu vencer. Lembrando que só é a segunda vitória do Tokyo no segundo turno, né? São 6 rodadas e o time só venceu 2, né? São dois times que estão jogando muito mal esse ano, né, cara? O UFC Tokyo, assim, ele, depois da saída do Muto e do outro case que ali, sabe, o time deu uma queda de rendimento, assim, de moral inacreditável, assim, sabe? Eu nunca vi o UFC Tokyo tão morto no campeonato. Por mais que seja um time que esteja ali lutando contra a Viseu Kobe, né, contra o Yokohama F Marinos, contra a Caixa Rei Sol, assim, sabe, meio de tabela, esse ano é incrível como os jogos do UFC Tokyo estão ruins, cara. E nesse jogo, o gol do Higashi ali saiu como um milagre pra partida, porque realmente foi um jogo muito feio, né? E o jogo saiu, ainda mais que o gol ainda saiu logo no comecinho do segundo tempo, e o time do Alberex tinha todas as possibilidades para correr atrás aí praticamente, sei lá, 42 minutos do jogo para tentar o empate, e é incrível como esse time do Abrex não tem força quando sai perdendo, né? Quando tá ganhando, ainda sofre ainda a possibilidade de levar um empate no final do jogo quando os jogadores cansam. E quando sai atrás do placar, o time parece que não tem forças e também não tem muita estratégia também para tentar mudar alguma coisinha. As mudanças que teve durante a partida foram realmente ali apenas para modificações de jogadores cansados, né? O Naruoka, uma partida ridícula, né? E o Suzuki que entrou no lugar dele também foi praticamente para tentar trocar um jogador cansado por outro, mas o Masato Suzuki também não vem fazendo bons jogos. E os jogadores brasileiros, tanto o Léo Silva quanto o Rafael Silva, foram jogadores também que não fizeram muita a diferença nesse jogo. Esperava um pouquinho mais principalmente do Léo Silva, que é um jogador que vem jogando bem algumas partidas pelo time do Alberex Niigata. Agora a questão é o seguinte, Elias. A gente estava reclamando que o time do... Eu acho que você estava reclamando que o time do Alberex Niigata tinha um fator casa e a torcida tinha que dar um up. Nesse jogo tinha 22 mil pessoas no estádio. E o time jogou essa merda. Quando a torcida começar a não ir mais, eu não vou mais reclamar, porque colocaram 23.500 espectadores para ver o time jogar em casa, para levantar o time, e o time não tem forças para correr 42 minutos atrás de um gol para empatar o jogo. Esse time não tá merecendo a torcida que tá tendo, Elias. Realmente tá deprimente, né, Tiago? Uhum. Olha, é triste. A gente tá vendo alguns times da J-League se apequenarem de uma certa maneira, que vai ser difícil ter esses times terem investimento, né, e moral entre eles mesmos, pra daqui 2, 3 anos estar lutando por alguma coisa. Porque eles estão se pegando demais, cara. O Alberex tá parecendo um time de J2, cara. Inacreditável. Nossa, e é ruim porque, assim, você via até mais ou menos 2 temporadas atrás o Big Swan completamente lotado, a torcida incentivando. Era um time temido, pelo menos dentro de casa, era uma equipe imbatível, todo mundo tinha dificuldades para vencer, né? Agora vai lá, não querendo tirar sarro, né? Vai uma Vispa, vai um Belmar e vai lá e ganha com facilidade, né? Exato. E eu tô achando que ainda tá dando uma quantidade X de torcedores, porque a torcida do Niigata é realmente muito apaixonada pelo time, e porque eu vou até confirmar isso depois durante semanas na internet, que isso precisa de uma procura um pouco mais sucinta, que eu tô achando que os valores do ingresso já diminuiu, porque pelo valor pago de um ingresso normal da J-League, a galera não estaria indo não, se tivesse muito altos os valores não. Então com certeza o time tá lutando casa, mas deve estar perdendo dinheiro, que bem, é um fator ainda mais complicado, né? O Albirex já não tem muita gente em todos os jogos, aí quando tem diminui o valor de ingresso, então tá perdendo dinheiro, né? E o time já não tem muito investimento, e colocando isso numa contabilidade básica no final do ano, a coisa pesa e os jogadores que tem vão acabando embora. E quem se complicou também foi o Júbilo, né? Perdeu em casa de virada pro Rei Sol. Nosso querido Botroid chegou a abrir o placar no primeiro tempo, mas na etapa final Kurisawa e Diego Oliveira deram números finais ao jogo. Vitória do Alberex, do Rei Sol, pelo placar de 2-1. E a equipe do Júbilo tá se complicando de um jeito aí nesse segundo turno que vou te falar, viu? Só não é mais complicado que ver o Kushibiki no gol.
da seleção olímpica, né? É verdade. Bem, o Kuchibik é esforçado, mas ele tem uma síndrome de Fudigai, assim, no espírito dele, que ele dá umas maluquices de vez em quando. Em relação a esse jogo, o time do Rei Sol, imbatível, terceira vitória consecutiva, né? Teve a derrota lá atrás, lá contra só o time do interrompendo Galo. você um pouquinho rapidinho. Por falar em Rei Sol, o Nakamura jogou bem contra o Brasil, cara. Fechou o gol. E se não fosse por ele, ia fechar uns 4x0, 5x0. Exatamente, foi um jogo até que ok. Assim, a gente vê que a base é interessante, a seleção olímpica, né? Mas eu não sei, eu não vou usar o termo que o time não teve força de vontade, não vou falar que o time não teve estratégia. Eu acho que a questão da seleção olímpica é que pelas peças que tem, o time está muito ofensivo. Dá para se jogar um pouco mais ofensivo, né? Mas o problema é o seguinte, se abrir demais, vai tomar lá atrás, né? Porque a gente viu que o Shotani não deu assim, não deu aquela força na defesa que eu imaginaria que daria um pouco mais, sabe? Apesar que era um jogo amistoso, não tá valendo muita coisa. Mas eu esperava que a presença do Shotani na defesa daria uma segurança um pouco mais. Eu vi que depois que começou a jogar com o Eda, com outros jogadores, essa segurança ficou um pouco melhor, principalmente no segundo tempo. Então, a defesa ainda é o fator problemático da seleção japonesa. E por esse time não se expor demais, o time não vai pra frente. E se não vai pra frente, o time às vezes não consegue desenvolver muitas jogadas, né? E aquele 2x0 do primeiro tempo, né, meio que se arrastou, né? E se não fosse o goleiro, realmente a seleção 23 tinha levado pelo menos mais uns 2 gols fácil e tinha tomado aquele placar clássico do Brasil, 4x0, né? E também tem uma coisa que me deixou muito puto também, é que a gente perdeu um gol na cara do gol também, né, cara? Ali o Nakajima também fintou, passou por lá, era só chutar, foi prensado ali e uma das pouquíssimas chances que a gente teve contra o Brasil acabou ficando por isso mesmo. Mas no ok, foi um jogo honesto e ainda bem que eu não fui pra lá e economizei o meu dinheiro. E em relação ao esse jogo do Rei Sol, venceu ok, a terceira vitória seguida, né? Tinha perdido só por áudio, depois veio de um empate, 3 vitórias seguidas. E o time do Jubiluata, né, amarga aí, digamos que a sua primeira derrota depois de vários empates, né? O time do Jubiluata praticamente só empatou, né? Empatou e perdeu esses jogos desse retorno, e é um time que está muito abaixo do que a sua torcida espera. Eu particularmente não espero nada do Jubiluata nesse campeonato, mas a torcida muito apaixonada pelo Jubiluata esperava que o seu time tivesse correspondendo um pouco mais, né? Principalmente quando se joga em casa, né, Elias? Que realmente é um time também que se apoia muito no fator casa, que é o Jubiluata. Mas a gente não pode falar muita coisa também, porque se você colocar no papel o Júbilo desse ano contra alguns outros times, você vê que ainda tem muito de J2 nesse time, né? Então é um time que vai precisar se reforçar um pouco mais para pensar em ter um 2017 um pouquinho melhor. E espero que não vai cagar na farofa e lutar por rebaixamento nessas últimas rodadas, né? Eu falo o termo peidar na farofa. O Thiagão já é mais agora fala cagar na farofa. Né? Que seria muito pior. Cagar na farofa é pior que peidar na farofa. É igual aqueles cocô de gato na caixa. É bem por isso. Espero que o Jubiluata não faça isso. Por falar em cagar na farofa, fala aí do jogo do Gamba Osaka, que você de Hiroshima. 1x0 pros cagadores no farofa. Pois é, olha, foi um jogo inacreditável. Eu praticamente não esperava essa vitória. Principalmente depois do jogo que teve contra o Rei Sol. O time começou muito mal e por incrível que pareça, esse jogo, que são duas equipes que tem mais ou menos um esquema tático muito parelho até, né? A diferença é que o Gamba joga praticamente num 4-5-1 clássico, né? Duas linhas, uma linha defensiva, uma linha no meio e um jogador sozinho na frente. E o time do São Francisco Hiroshima joga com um 3-4-2-1, né? Mas na verdade, ao meu ver, o time do Hiroshima é simplesmente um 3-4-3, né? Mas na teoria esse 1 é separado, mas na verdade o Kata não joga tão dentro da área assim, comparado com os jogadores do Gamba Osaka. Tá, isso é chato, não tem diferença nenhuma. Em questão de jogo, para nós que interessa, o time do Gamba conseguiu um milagre no segundo tempo ali com o chute do Abe. Se eu não me engano, inacreditável, né? O time começou com o Nakazawa na frente, né? O Nagasawa é um jogador interessante, novo ainda, e desbancou o Patrick, né? Que
que começou no banco de reservas, né? Tudo bem. E no segundo tempo, logo no comecinho, colocaram o Kentaro Mori, porque realmente o primeiro tempo ofensivo do Gamba foi uma coisa ridícula de se ver. E no segundo tempo, um chute perdido ali do Abe acabou abrindo o placar, e parece que o Hiroshima meio que assustou com o gol, né? Porque o time trocou as peças, entrou o Aoyama, entrou o Anderson Lopes, entrou o Hisato Sato, né, no lugar do Mikichi ali, que também fez uma partida horrível também. Uma das poucas partidas que o Mikichi fez muito ruim esse ano, mas o time do Hiroshima tentou, e o Gamba, depois que fez o gol, como todo bom Corinthians, foi lá e fechou a rolha lá atrás. E aí o time do Hiroshima não teve a paciência para chegar ao empate. Mas se vocês me perguntarem se foi um empate, se foi um jogo justo para a vitória do Gamba, não. Era para ser pelo menos empate ou virado do Hiroshima. Mas pelo que esse Gambinha tá jogando em 2016, eu vou te falar que essa sexta colocada no geral tá de muito bom tamanho. E uma coisa importante a se frisar é que, por mais que o time do Gamba não vinha jogando muito bem esse ano, é um dos times que menos toma gol. Nesse retorno, fez 9 gols e tomou apenas 5. Apenas um gol a mais do que o Urawa Reds, que é o time com a melhor defesa, né, tomando apenas 4 nesse retorno. E por incrível que pareça, no retorno, os times que mais tomaram gol é o próprio Sr. Kashima Antlers com 11, que tomou o mesmo número de gols que o Shonan Bellmare, que nesse momento é o penúltimo lugar. Então, sabe, se você for colocando na tabela as comparações de time, tá imaginando que hoje o vencedor da J1 do primeiro turno tá tomando muito gol, é realmente uma coisa de se pensar o que tá acontecendo, né, com o time do Kashima. E o time do Gamba, obviamente, é claro que o problema maior do time é o ataque, que às vezes não funciona, mas a defesa do Gamba é muito parelho com o Sr. Fujiharu. Muito obrigado. O que tá acontecendo com o futebol japonês? Que tá acontecendo. Bom, Thiagão, e jogando em casa, olha só, hein? O Viseu Kobe, que até que deu uma espertadinha aí nesse segundo turno. Finalmente. Até que enfim, bateu o nosso querido Mierdidia pelo placar de 1-0 e despachou o esquilinho traiçoeiro. O gol foi do Takahashi aos 10 minutos da etapa final. Esse time do Mia que tem uma curiosidade, né? Tem um jogador chamado Esaka, né? Que lembra aquela fase do King of Fighters, saudosa. Exatamente, a música do Kyo. E colocaram o Esaka simplesmente pra não colocar Osaka aí. Não tem algum... não sei se tem um de copyright de cidade, né? Mas obviamente é Osaka, né? Mas é estranho, porque tem Seul, né? E não tem Osaka. Como assim? Talvez porque naquela época a SNK era coreana mesmo ainda, né? Pode ser uma coisa assim. Não faz muito sentido, né? Mas no caso dessa boa franquia do King of Fighters vai ser um jogo novo aí que eu acho que o Elias vai repudiar um pouco porque é virtual, né? Mas voltando sobre o futebol... Fica pro spin-off. Exatamente. Mas o time do Kobe tá meio um King of Fighter, né? Você nunca sabe se vai ser bom ou se vai ser ruim o jogo, né? Você fica sempre, vou esperar pra ver, né? E nesse jogo, eu ainda acho que o ataque do Kobe é muito bom no papel, mas na teoria é muito abaixo, né, cara? O Pedro Júnior e o Leandro às vezes não estão funcionando tão bem assim. Eu espero um pouco mais do Leandro. Mas nesse jogo em quesito assim, o time do Miwa que tenta fazer muitas jogadas aéreas, isso é interessante, né? Tanto ali pro Ex quanto com o Peknik. Mas o time do Kobe entrou muito bem postado, teve ali um cartãozinho pro Inoue no primeiro tempo. Mas em questão disso, foi um jogo limpo, foi um jogo ok, um jogo de nível até muito interessante pelo lado do Viseu Kobe. E foi 1-0 porque realmente o time do Miwa não é um time bobo, né? Levou o gol, o time mudou o esquema tático, né? O Oya e o Ada pararam de subir tanto para o ataque, ficaram um pouco mais recuados, dando confronto ali com o Watanabe e com o Mihara. Isso fez com que o time do Kobe tivesse que mudar um pouco o esquema tático, né? Fazendo que o Leandro jogasse um pouco mais centroavante e o Pedro Júnior como um segundo auxiliar dele ali. Mas em questão disso, o time do Miwa pecou um pouquinho de não ter feito as substituições um pouco mais cedo, já que tomou o gol muito rápido e o time do Miwa tinha as possibilidades de tentar pelo menos um empate. Mas os dois times tentaram, foi uma partida até que ok. O time do Kobe conseguiu uma vitória importante e o Omiwa tá naquela transição, né, de J2 para J1, né? Então acho que vai ser um campeonato que acho que a palavra que define para mim, Thiago, esse ano de 2016 para o time do Omiwa é um ano de transição, né, Elias? Claramente o time tem alguns jogadores que
praticamente você vê que não tem espaço no time e não foram dispensados, né? E você percebe às vezes o que falta pro time do Mil. Às vezes não é nem um homem de área, mas é um homem de criação. Eu não vejo um homem de criação no Mil Ardid, Elias, 2016. Mas mesmo assim, mesmo não tendo esse homem de criação, é um time que tá muito acima do que nós mesmos prevíamos, né? Falamos sim, até melhor do que o Jubiluata, principalmente, né? Muito mais. É um time que tá longíssimo aí da zona do rebaixamento, né? Tem 32 pontos no ranking geral, nem sonha em pensar em cair. É um time que em nenhum momento passou dificuldades, em nenhum momento esteve perto de uma queda, né? Foi um time muito... Teve uma estabilidade muito grande aí nesse campeonato, e se não tem uma de criação não tem problema, porque é um time que joga coletivo, é um time que joga certinho. Se um jogador ali tá abaixo, o companheiro da equipe vai lá e joga por ele, e por assim vai. E por isso talvez esse cara de criatividade ou esse cara matador que falte na equipe do Mia também não tá fazendo falta. Por exemplo, dos atacantes, o Mirda, né, o primo do Thiagão, tem apenas 3 gols no campeonato, né? Já o Piquenique tem 1 gol só. O Matheus, brasileiro, tem 1 gol também, né? Então você vê que não é um time de artilheiros, assim, né? E um também, time coletivo. Entendi, faz sentido. Até o próprio Ienaga vem fazendo boa temporada. Era pra ser esse cara da criação, né? Esse gênio aí. Tá jogando bem, mas tá jogando abaixo, né, Thiagão? Tanto que, na minha opinião, o melhor meio-campista dessa temporada do Mia, pra mim, né, é o Yokotani, né? Que vem jogando muito bem, vem se destacando até mais do que o próprio Ienaga e também o Kanazawa, né? Que é um meio-campista bem principal aí desse time do Mia. Mas é o coletivo que tá salvando a equipe, o time tá jogando certinho e não tá sentindo falta dessas peças fundamentais, principalmente do futebol moderno, né? Faz sentido. Sabe, vou te falar um nome aqui. Sabe um cara que eu queria ver, que eu acho que funcionaria legal no time do Omiwa, que seria muito mais útil do que é no Jubiluata? Ok. Daisuke Matsui. Matsui. Eu acho que eles cairiam muito bem nesse jogo rápido pelas pontas. Ele nem tá jogando direito essa temporada, né? Eu acho que ele nem jogou nenhuma partida, eu acho. Não sei, eu não me lembro se foi uma ou duas, assim. Porque não se ouve falar dele. Temporada passada ele foi importante pro acesso, né, Thiagão? Ele fez 11 jogos comigo aqui. Nesse ano ou ano passado? Nesse ano. Pô, mas apagadaços os jogos do Matsui, então, hein? Apesar que eu admito que estou devendo ver mais jogos com mais ascensão, assim, do time do Jubiluata, assim, mas queria ver mais do Matsui. É um jogador que a gente não vai ver por muito tempo, e as novas gerações de torcedores do futebol japonês cagam pro Matsui, mas foi um cara muito importante, que joga muito bem. A pena que foi muito azarado em alguns momentos da vida futebolística dele. As lesões acabaram prejudicando, principalmente logo após a Copa de 2010, ele se machucou muito, né? Perdeu a Copa da Ásia lá por lesão. Quando tava na Rússia também, quando tava pra ter ótimo, né? Concordância. Quando ia ter um grande destaque no futebol russo, acabou se machucando também. Teve um azar mesmo, coitado. Ele é o jogador mais velho do time do Jubiluata com 35 anos. 35 anos, Só o Ota, né, que chega pertinho ali com seus 33. Isso, o Botroid tem 34. Mesmo, o Botroid já fez 34. Já tá um time também, né, já tá quase um Sendai ali também, o time do Jubiluata. Tem algumas pecinhas meio Sendai já. É, bem isso mesmo. E por falar em Sendai, vamos falar do concorrente da desgraceira, né, do Sendai. O Sagan venceu, rapaz, não empatou em casa, e venceu. E venceu o Kashima, né? Com um gol do Toyoda, pra variar, né? Olha aí, Toyoda voltando a salvar fichas no Tekken Fighter 97 do boteco do Seu João. E é isso aí, né, cara? O time do Kashima vacilou realmente. O time do UFC do Sagan Tosu conseguiu ter, digamos, a calma necessária pra não levar um gol do Kashima logo de cara. Porque, claramente, o time do Kashima, ele, sabendo que é um time um pouco melhor, iria pra frente. O time segurou os primeiros 20 minutos, foi lá, meteu o caixa com o Toyoda, segurou, fez aqueles finter cucu e não passou nada do time do Kashima Antlers,
que, diga de passagem, né, já viveu dias melhores ali com a Akasaki, né, com o Muzinho, né, com o Muzinho na frente, né, o time do Kashima tá tendo dificuldades fodas ali no... Com quem na frente? Muzinho, no Kanazaki, Muzinho da massa. Eu entendi o Mozinho, tá namorando o cara do Kashima. O Mozão já foi melhor, já tinha dias melhores. Porque o meu Mozão do Kashima já foi embora, né, infelizmente. Né? Quem? Verdade, pô. O Kashima é inacreditável, né, cara? Eu vou fazer as palavras de Yuki Almeida, cachimeiro safado de carteirinha, que se tem um time pra contratar uns jogadores wherever também, é esse time do Kashima, né? Contrata jogadores que às vezes, talvez nem vai funcionar, mas também não dá nem chance pros caras, né? E às vezes contrata os caras malucos, assim, que nenhum time da J1 ia contratar e acaba não funcionando, depois o time acaba ficando puto, né? Mas se você for ver, Elias, tirando o Ueda, talvez vá fazer uma falta ali, talvez pro time do Kashima, o time tá muito ok, assim, né? Eu esperava que o time do Kashima tivesse um pouco mais de dificuldades na questão de reposição, mas no caso, por exemplo, entrou o Nakamura no lugar do Akasaki no segundo tempo, depois do Mozão saiu, entrou o Suzuki. Né, mas não é assim, claro, né, uma grande substituição, mas o time tá tentando variações desses jogadores, né, mas o problema do time do Kashima é que não tá fazendo gol, né, cara, e aí fica difícil, né. Aí fica complicado mesmo, né. E o problema do Kashima eu acho que foi pior do que, por exemplo, o time do Abrax Niigata, né, porque o gol foi aos 20 minutos, então o Kashima teve todo o tempo do mundo pra fazer alguma coisa e conseguir um empate e não veio. E não foi, né, e morreu. Não foi, e morreu. E pão. Então, Thiago, vamos falar a classificação aqui do Second Stage primeiro. Ok. No momento, o Frontale é o líder com 16, né? Saldo positivo de mais 9. Em segundo, o Urawa tem 16, mas com saldo positivo de mais 7, né? E o Sagan em terceiro com 14, com mais 5. Os três últimos colocados, Albirex com 3 pontinhos e menos 4. Belmari 3 pontos e menos 8 de gol. E na lanterninha, Nagoya Grampus com menos 9 e 2 pontinhos apenas. A artilharia é a seguinte, né? E o Kobayashi do Kawasaki Frontale tem 7 gols. Cristiano do Rei Sol tem 4. Lita Danari do Urawa também tem 4 gols. Só falar aqui rapidinho a classificação geral. Nesse momento, o Frontale é o dele 54. O Urawa segundo colocado 49. Kashima em terceiro com 46. Essas equipes estariam no momento na ACL, né? Lembrando que o primeiro, segundo e terceiro tem vaga garantida. Estariam sendo rebaixados no momento o Nagoya Grampus com 19, o Shonan Bellmare com 19 também, e na lanterninha a Vispa Fukuoka com 16 pontinhos apenas. Tiagão, mais alguma coisinha aí que você queira falar ou bora para J2? Bora para J2. Maravilha, Tiagão, tivemos a 26ª rodada da J2, lembrando que o J2 já está no segundo turno, né? Bom, o Mito bateu o Tsuegi em Kanazawa pelo placar 3-0, o Verde bateu o Roasu Kumamoto 1-0, no clássico da rodada Yokohama FC 2, Gifu United 1, eita Gifu, Shimizu 2, Gifu 0, no outro clássico, né, Kyoto, Sanga e Cereço ficaram no 3-3, resultado muito bom, resultado que mexeu na parte de cima da tabela, né? Falaremos disso daqui a pouco, aliás. Kamatamare Sanuki 2, Montedio e Yamagata 1, Tokushima 2, Matsumoto e Yamaga 2, Giravans 1, Fadiel no 3, Fifari Nagasaki 1 e Matirazawa 0. Renofa Yamaguchi perdeu em casa pro líder, 2-1 pro Sapporo, né? Renofa que no momento já está fora da classificação, que triste. E fechando a rodada, Ehime 1, Zaspa Kusatsu 0. Tiagão, só falar rapidinho aqui como a J-League é um campeonato imprevisível, né? Uma questão de 3 rodadas atrás, o Giravanski, Takyushu, Zaspa Kusatsu, esses times estavam bem afastados, né? Agora você vê que quem tá lanterna é o Giravanski com 22 pontos, o time foi perdendo, tá um tempo sem vencer, já caiu pra lanterna. O Tsuegi Kanazawa também tá na parte de baixo. O Zaspa Kusatsu, que era o saco de pancadas, né, da J2, saiu da zona do rebaixamento agora, né? Tem 23 pontos, um a mais que o lanterninha Giravans, né? Pra você ver como vai passando a maré, vão passando as ondas, né, do mar.
E a J2 vem ficando acirrada, né? E Iemanjá vai levando os barquinhos e eu vendo os encostos. Porque vemos um Verde Kawasaki em 18º lugar e já não ganha já faz um tempo, já são no mínimo 5 sapecadas e derrotas seguidas, cara. Que situaçãozinha ali de alguns times. Uma coisa que eu acho interessante, assim, né, Elias, é que o campeonato está se afundando bem, né, mas os times ainda embaixo lutam por vagas, tem muita coisa muito aberta, mas a gente vê que tá ficando cada vez mais difícil pros nossos queridos J3, né, cara? A gente vê ali que o Shimizu, né, o Okayama, o próprio Kyoto, eles estão tendo uma sequência um pouco melhor do que Matida Zelv e Renofa, e o próprio Chiba, né, que também ali os cavalos correm por fora. O Okayama assim, né? agora já tá no playoff, né, pra você ter uma ideia. Exatamente, né, então o Okayama, que eu praticamente não esperava que ele tivesse essa força logo nessa parte do campeonato, né, 26 rodadas já, porra, o time tá bem à frente de algumas coisas, e tem um detalhe interessante, né, o Sapporo é líder com jogamentos ainda, né, Sim. Então, assim, tem uma gordura ainda mais para subir pelo menos mais 3 pontos esse time. De Prastes, né, para mim o melhor jogo dessa rodada, tirando a vitória importantíssima de 2-1 do Sapporo em cima do Renovo Yamaguchi, foi empate 3-3 do Kyoto Cereço. Um detalhe interessante, né, o Kyoto fez 3 gols seguidos, sabe? Seguido literalmente, aos 63 minutos o Suganuma fez o gol, aos 65 o Escudeiro fez o segundo gol, e aos 67 o Yamase foi lá e fez o terceiro gol. Aí eu pensei, bem, Cereço, né, claro, de praxe acontecer isso. Aí o time foi lá e com o Yamashita aos 35 fez o primeiro gol, o Sugimoto fez o segundo gol aos 76 e no finalzinho, a lá Corinthians, que é aquele esquema de quando a acréscimo vai dar acréscimo até fazer o gol. E o Sugimoto foi lá e já nos acréscimos aos 94 minutos foi lá e fez o gol de empate, dando um pouco mais de vida e um pouco mais de ânimo para cima do Cereço, que perderia para o time do Kyoto Sanga. E lembrando que esse escudeiro é aquele escudeiro mesmo, que é espanhol, argentino, meio espanhol, né? Que nós ficamos comentando sobre esse uns renomados atrás, né? Mas seria até bom você recapitular isso para quem não ouviu ou quem não tá me lembrando muito bem quem é o cara. Sérgio Escudeiro, aquele mesmo que fez sucesso no Urawa, né? A partir de 2005, jogou as Olimpíadas de 2008, fez sucesso naquele torneio de Toulon, que o Japão foi bem e tal. Ele que é espanhol, mas nasceu na Argentina, foi parar, não sei se foi estudar, foi pra escola, foi parar no Japão, acabou conseguindo ser naturalizado, né, Thiagão? Mas não obteve sucesso na seleção principal, né? Ele fez muito sucesso nas seleções de base, né? Era cotado, o Escudeiro é bom, vai ser o craque aí da Copa de 2010, mas chegou 2009, ele acabou perdendo espaço até porque o Okazaki vinha em ascensão, né? Exato. Ele sequer chegou a ser convocado decentemente para a seleção principal. É um Ariajasuro Hasegawa argentino, né? Jogador interessante, acabou não conseguindo fazer a carreira que ele queria na seleção, mas nos times pelo que passou, foi pelo menos um reforço honesto, né? E pelo time do Kyoto hoje em dia, né? Ele é um jogador que acredito que não é o principal jogador do time, mas é um jogador interessante que auxilia nos piores momentos. Então foi uma rodada bem ok assim, né? A última ressalva negativa, né? É uma vitória do Yokohama FC que nós gostamos muito, mas é claro, tem que ser em cima do Gifu, que fudido por fudido, truco, né, Elias? Realmente. Bom, deixa eu passar a classificação rapidinho. O Sapporo é o líder com 56 pontos, lembrando que a equipe tem 25, né? Ainda precisa enfrentar o Urawa Kumamoto. Matsumoto Yamaga é o segundo colocado. Olha o Matsumoto com 51. Mesmo assim, se tivesse 26 jogos, ia continuar na liderança, né? Lembrando que essas equipes estariam nesse momento na J1, né? O primeiro e o segundo conseguem vaga direto. Zona do playoff ali para tentar a terceira vaguinha estão Cereço Osaka em terceiro com 48, Fadiano Okayama com 46, Shimizu S-Pulse com 44 e fechando ali a zoninha, Kyoto Sanga com 43, ainda sobrevivendo muito pela pipocagem do Matida Zelv e do Renofa, principalmente do Jeff United. Enfim, em 21º o Tsuegen Kanazawa, né? Lembrando que essa equipe enfrenta o segundo colocado da J3 e caindo direto a J2,
o Giravansky Takyushu com apenas 22 pontinhos. Lembrando que o Tsugen Kanazawa tem 23. A artilharia do campeonato mudou, né? Agora Chon-tse do Shimizu artilheiro com 3. Sabia que esse cara ia render, ia fazer sucesso na J2, né? Óbvio que isso ia acontecer. Nagairo Fifari Nagasaki tem 13. O Omae do Shimizu tem 12. E o Suzuki do Matida Zelvia também tem 12. Thiagão, passando a régua aí na J2? Sim, algumas informações extras e uma rata. O time que o Yokohama FC ganhou foi o Chiba, para piorar mais a situação do Chiba, não o Gifu. E o Gifu perdeu pro time do Shimizu. Eu tava dando uma olhada rapidamente aqui, cara. É engraçado, né? O time do Chiba fez 36 gols e tomou 35. Então, ou seja, a defesa tá muito ruim. Ah, mas 35 gols não é tão ruim assim. É muito ruim sim, porque o Sapporo tomou só 16 e fez 41. No entanto, o time do Sapporo não é o melhor ataque da competição, que esse melhor ataque é o time do Shimizu com 49 gols feitos e 24 tomados. Então você começa, eu tô olhando aqui os times da frente e realmente a diferença ali de times que recebem mais, levam mais gols e tem um ataque mais forte, dos times ali até o sexto colocado do playoff, o time com a defesa mais vazada é o time do Cereço com 28 gols. Ou seja, o time do Chiba, né, que é que a gente andou discutindo bastante pela questão de torcedores e tudo mais, é um time que sabe fazer gol, mas a mesma proporção que tá fazendo gol, tá tomando muito gol também, né? E fazendo um comparativo com os times da J3, né? O Matida Zelvia fez 33 gols, mas tomou 26. E o time do Renofa tá zerado, fez 38 e tomou 38. Então fica difícil a gente imaginar que o time do Chiba vai continuar fazendo bastante gols, mas vai aprender a jogar com a defesa fechada lá atrás, né? Então, talvez, batendo a régua, é mais um ano do Chiba na J2. Que legal, né? Eita, Lucas Prado, vê se faz alguma coisa. Liga lá, Lucas, porque tá foda a situação. Vai lá pressionar o busão. Bom, Thiagão, falando aqui da J3 agora, tivemos aí a 19ª rodada com os seguintes resultados. O Grula Murioka e o Gamba Osaka Sub-23 ficaram 0x0. Sagamihara bateu o Fukushima por 1x0. Bobits 1, Fujieda 0. Parceiro Nagano 0, Cataler Toyama 0. Kagoshima United 4, Yokohama Sports 0. Cara, sapecada. Sapecada monstra. O Ryukyu foi goleado em casa pelo Cereço Osaka Sub-23 por 3x0. Bom, pelo menos o Sub-23 colabora, né? Tokyo Sub-23 0, Ganari Totori 1. E o líder Tochigi venceu fora de casa o Oita, né? Que estava em ascensão aí no campeonato, pelo placar de 1x0. O Tochigi continua com essa sequência incrível de vitórias aí. Já está um bom tempo sem perder. É o líder absoluto com 42 pontos, né? Lembrando que o campeão tem acesso direto aí a J2. E na segunda colocado, o Kagoshima United lá atrás com 33 pontinhos. Lembrando que o segundo colocado enfrenta o 21º da J2, Thiagão. É, cara, só um milagre agora para fazer com que o Tochigi perca esse campeonato. A gente viu uma situação muito parecida no ano passado com o Renofa, que abriu uma sequência de jogos gigantesca de pontos à frente dos demais adversários. No entanto, deu uma cagadinha no final e deixou com que os times chegassem muito perto. Espero que o Tochigi não cometa esse mesmo erro, que pode ser muito mais complicado, já que a diferença é só e ao mesmo tempo grandes 9 pontos. E o time do Tochigi pode pisar um pouco no freio nas próximas rodadas, mas tem que continuar vencendo, tem que continuar mantendo pelo menos uma diferença de 6 pontos para chegar nas últimas duas rodadas da J3 ali e fechar a régua e já imaginar e pensar como vai ser 2017 na J1. E pelo time do Ita, olha, eu tô achando ali que entre o Ita e Kagoshima United, não sei, viu, cara. Vai ser uma disputa ferrenha nas próximas partidas. Vamos ver se o time do Ita consegue fazer a pressão em cima do Kagoshima para ele tentar acabar falhando o time subindo, porque vencer a J3 mesmo, eu não vejo ninguém sendo capaz de parar o Tochigi não, Elias. Vamos ver se a camisa pesa. Se bem que a gente falou isso ano passado e o nosso querido Matida Zelvia quase pegou a paçoca. Pois é. O Matida Zelvia não, o Renofa, né? O Renova. Porque não tem nem como explicar o que aconteceu no passado, né? Uma diferença de, sei lá, 14, 13 27 pontos. Puta, e reduziu pra 4, 5, sabe? Então, realmente. Pra 4, 5 nada. O Renofa foi campeão no saldo de gol, cara, lembra?
Verdade, obrigado por ter me corrigido. Nossa, é verdade, cara, olha, deixou eu tirar quantas partidas ficou sem vencer o Renofa, né? O Renofa ficou um Caraca. tempo, uma diferença de 21, 27 pontos, era uma coisa absurda, assim. Pô, esse tipo de coisa para um time que quer ser campeão não pode acontecer, né? Ficaria até feio, né? Apesar que a gente nunca vai tirar o mérito de ter aberto, né, uma quantidade gigantesca de diferença do primeiro e segundo colocado. Mas se deixar cair nessas proporções, né? E no caso do Totiga, ele nem tem tudo isso, né? São só 9 pontos. Se 3 partidas seguidas o time não vencer e o time de trás vencer, fudeu tudo, né? Então tem que saber administrar essa clássica gordurinha da picanha no final de semana, Elias. Isso aí. É o que veremos. Tiagão, suas considerações finais aí, quer falar alguma coisinha? Tá bom. Vamos embora, vamos pra casa. Bora pro GTA e vamos marcar um final de semana pra fazer aquele churrasco com chimarrão, Elias. Churrasco com chimarrão. Temos aí que planejar o Rio no Mauro especial churras na casa do Thiago Bom Tempo. Né? É verdade, vamos fazer esse projeto gravado, mas com a participação de todos. Então, Thiago Bom Tempo, chama ele pro churrasco. E a churrasqueira lá dele é boa, hein? Já vi. Olha aí, eita nós, hein? É nóis. Olha, boy! Maravilha, galera. Maravilha, Thiagão. Mais uma vez, muito obrigado aí por sua presença, por termos feito esse Rio no Maru. Espero que vocês tenham gostado do programa. Voltamos mais na semana que vem com muitas coisas legais. É isso aí, fica um abraço. Tenha uma ótima semana e Rio no Maru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Um abraço, galera. Até semana que vem. Valeu. Tchau.